Nós vivemos num contexto que a igreja evangélica, em sua maioria, tem pouco ou quase nada de evangelho. E um dos pregadores, nós vamos mencionar alguns, não vamos dar os nomes, é uma exortação, mas nós vamos falar algumas das suas falas. Um desses pregadores disse: Jesus era sempre positivo em sua mensagem. Eu não consigo ver Jesus sendo positivo quando ele diz assim: não temam os que matam o corpo, temei antes aquele que pode lançar no inferno tanto o corpo como a alma. E quem faz isso é Ele mesmo. Não existe isso de Jesus sempre foi positivo em sua mensagem. Isso é conversa de falsos profetas. E nós cremos na misericórdia, cremos na graça, cremos no amor incondicional de Deus. São atributos maravilhosos do nosso Deus, sem os quais nós não estaremos vivos. A palavra diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós, de eu e você, não sermos consumidos. Mas a palavra fala da sua justiça, da sua ira contra o pecado, da sua santidade. E nós vamos tratar desse tema hoje. Cuidado com os falsos profetas. E vamos usar um verdadeiro profeta chamado Jeremias. Nós vamos ver o contexto, a realidade na qual Jeremias pregou e que é muito parecida com os nossos dias. O pastor Erwin Lutzer, um homem de Deus, falando sobre Jeremias, em um dos estudos ele disse: o profeta Jeremias estaria falando para Judá, que havia se esquecido de Deus. Eles estavam adorando ídolos, o povo de Jerusalém, capital de Judá, e eles estavam vivendo em imoralidade sexual e sentindo-se muito confortáveis em seu pecado. Então Deus separa Jeremias dizendo-lhe: eu quero que você seja um profeta para as nações, não somente para o povo do qual você vem, mas para todas as nações. Jeremias anuncia então que eles deveriam se arrepender de seus pecados. Contudo, as pessoas não queriam ouvir aquilo. Eles preferiam ouvir os falsos profetas e mestres que proclamavam ter uma mensagem melhor. A pregação de Jeremias, com todos aqueles temas negativos e de juízo de Deus, não era algo agradável. Nós temos algo melhor para oferecer, diziam eles, os falsos profetas. E nós vamos verificar então que contexto Jeremias vivia, que palavra Jeremias vai trazer para aquele povo e para nós hoje. Vamos procurar no Senhor tentar olhar a realidade de Jeremias, entendendo que palavra de Deus, tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, e que a história se repete, e que não há diferença da realidade de Jeremias para o povo de Deus, o Israel que era aquela época, para nós hoje, a igreja chamada igreja evangélica. A palavra é dura, mas uma palavra dura que traz amor e tem o propósito de corrigir. Qual que era o contexto de Jeremias? O período é por volta do ano 600 anos antes de Cristo. Israel havia sido dividida. O propósito de Deus era uma só nação, mas por causa do pecado, Deus então divide aquela nação, o reino do norte, Israel, e o reino de Judá do sul. Eles estavam sob o império babilônico. Era um povo que tinha sido tirado da escravidão, mas que sempre se afastava de Deus e por consequência sofria os seus erros. Então eles estavam naquele momento debaixo do império babilônico. Jeremias, além de profeta, era um sacerdote. Jeremias era sacerdote escolhido da linhagem, da descendência da tribo de Levi, escolhido especificamente, tinha que ser um homem de Deus, para pregar a palavra de Deus. Lembrando que o profeta trazia a palavra de Deus, e o sacerdote fazia a mediação entre o povo e Deus. Hoje nós não precisamos de profetas como alguns se dizem, nem de sacerdotes. Nós temos hoje um sumo sacerdote, o nosso profeta,
através de quem nós temos acesso a Deus, a hora que nós quisermos, onde nós estivermos, o Senhor Jesus. Mas naquele caso, naquele momento, havia esse contexto. O povo estava em pecado e estava debaixo do domínio do Império Babilônico. Deus então chama Jeremias, no capítulo 1 de Jeremias, no versículo 9. Jeremias vai dizer quem o chamou. E olha só, irmãos, soberania de Deus, algo que nós não entendemos. A palavra do Senhor veio a mim. Aqui, muitas vezes no Velho Testamento, diz, assim diz o Senhor. Aquele era a palavra de Deus escrita estava sendo formada. Hoje esse de assim diz o Senhor, em sua maioria, não tem nada de Senhor dizendo. Mas aquele caso era assim, porque é palavra de Deus, é onde nós temos a nossa segurança. Ele diz, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo, antes de formá-lo no ventre, eu, Deus, o escolhi, Jeremias. Antes de você nascer, para que ele escolheu? Eu o separei e o designei profeta às nações. Foi Deus quem chamou Jeremias. Foi ele quem preparou antes dele nascer. Soberania de Deus. Como é que a gente explica isso? Nós não explicamos, mas nós cremos no que a palavra de Deus diz. Agora eu, Deus, ponho em sua boca minhas palavras. Por isso que toda a escritura ela é divinamente inspirada. Ela é proveitosa para nos ensinar, para nos corrigir, para nos instruir na justiça que é Cristo. Então Deus está falando por meio de Jeremias para aquelas pessoas e para nós hoje, porque a palavra de Deus continua sendo, era a palavra de Deus há 2.600 anos, continua sendo palavra de Deus para nós hoje, e a nossa única base. Jeremias anunciaria então a palavra de Deus, mas o povo não queria ouvir. O povo não queria ouvir palavra dura, não queria ouvir o profeta de Deus, não queriam ser confrontados. E como eu ouvi um tempo atrás, já mencionei aqui um testemunho de uma evangélica, eu me converti, mas eu não me arrependo de nada. Isso não existe. A conversão, a primeira implicação de uma autêntica conversão é eu me arrependo de quem eu sou e de tudo que eu fiz. Mas essa palavra muito dura que vem confrontar os meus pecados, eu não gosto de ouvir, eu não quero ouvir isso. Isso é muito duro para mim. Jeremias vai dizer isso um pouco à frente, no capítulo 6, versículo 10. É Deus, lembra, quem está falando? Eu Deus, ponho a minha palavra em sua boca, Jeremias. A quem eu posso falar ou advertir? Quem me escutará? Jeremias é chamado o profeta chorão. Por quê? Porque ele se entristecia com a realidade do povo de Deus. Quem me escutará? E aí ele diz, os ouvidos deles estão obstinados. Eles não querem ouvir. Eles não podem ouvir, eles não querem ouvir. A palavra do Senhor para eles, misericórdia, é desprezível. Não encontram nela motivo de prazer. É igualzinho hoje. Jeremias está falando para nós hoje. A igreja evangélica tem várias ofertas a serem feitas, tem várias conjecturas, tem muitas histórias, que nem eu estava ouvindo recente de uma irmã dizendo assim, que quando aquele pastor vai à igreja, a igreja lota, porque todo mundo dá bastante risada. Ele é muito engraçado. Lota a igreja, que ele faz todo mundo rir. Eles não querem ouvir. O que eles não queriam ouvir? Entende? Trazendo para a nossa realidade. Quais as implicações de não querer ouvir a palavra de Deus? Que quando ela vem, no momento, ela nos leva a nos entristecer, porque ela confronta o nosso pecado. Agora, se eu não quero ouvir,
Eu não vou, portanto, se eu não vou naquele lugar, eu não quero ouvir aquilo, eu vou para outro onde eu posso ouvir e que vai ser agradável. Se eu não vou para aquele lugar, e aquele lugar é aqui, porque ele não quer ouvir, aquele pessoa que está indo para um outro lugar, porque lá é mais agradável, ele não vem aqui, por consequência, o dinheiro que ele traz não vem para cá. Entende as implicações de falar algo que o povo quer ouvir? Para os líderes, para os pastores, para os apóstolos, para os bispos, eu tenho que pensar no que eu vou dizer, porque dependendo do que eu disser, não vai ser agradável, por consequência, não vão vir me ouvir, por consequência, não vão me ajudar. Talvez seja melhor mudar o discurso, e é isso que a igreja tem feito. Você só fala de desgraça, fala de coisas boas. Paul Washer era um grande pregador da palavra, e um dia o irmão falou assim: você nunca fala do amor de Deus. Eu falei ontem do amor de Deus. Eu estava numa série de estudos, eu falei ontem do amor de Deus. Você não está preocupado com isso? Porque esse amor de Deus, ele tem uma base que é a seguinte: eu e você somos pecadores, separados de um Deus que é totalmente santo e justo. Ele vem e morre por nós, e morre a nossa morte, sendo nós assim. Como é que um Deus me ama dessa forma? E é interessante que Deus falou para Jeremias: Jeremias, você vai trazer a minha palavra, independentemente se eles vão ouvir ou não. Não interessa se vão ouvir ou não. É claro que o propósito é que ouvisse, é claro que o propósito é que houvesse arrependimento. E a gente olha para Jesus, quando Jesus manda os 12, vocês vão levar a palavra, aqueles que não ouvirem, as casas ou cidades que não ouvirem, vocês vão sacudir a poeira da sandália, eles não são dignos. Mas Jesus não fala: olha, se eles não ouvirem, mude, se eles não ouvirem, eles vão sofrerem. Não mude o discurso, fale de mim, fale de todas as implicações da minha pessoa. Deus dá o diagnóstico do povo, dos profetas e da sua mensagem a Jeremias. E aqui então eu gostaria que nós pudéssemos ver 3 características, não todas, dos falsos. Como é que eu posso identificar os falsos de acordo com a palavra? Jeremias capítulo 6, os versículos 13 a 15. Nós vamos lendo e andando devagar no texto, procurando ver cada expressão, o que ele quer dizer para nós, porque a palavra de Deus é que fala. Eu estava ouvindo essa semana o irmão Hernandes Dias Lopes, um irmão homem de Deus. Ele disse: quando o pregador for pregar, cite a palavra, não ache que fale a palavra rapidinho, porque você que tem que falar. Não, quem tem que falar é a palavra, quanto menos você falar, melhor. Só que hoje não, cita um texto, põe a Bíblia do lado e agora sou eu que falo, agora sou eu que mando. Jeremias capítulo 6, versículos 13 a 15. Palavra de Deus por meio de Jeremias: desde o menor até o maior. O contexto é pobre, rico, culto, ignorante. Todos do povo de Deus são gananciosos. Eles amam ter, eles querem ter. E aqueles que não têm? Aqueles que não têm, a palavra diz assim, que aqueles que amam dinheiro, inclusive aqueles que não têm, eles não têm dinheiro, mas eles amam, eles desejam. Os que querem ficar ricos, eles não são ricos, os que querem ficar ricos, caem em tentação e laço, em muitas concupiscências e desejos nocivos. Desde o menor até o maior, todos são gananciosos, até os profetas e os sacerdotes, que estavam lá justamente para tratar desse pecado. Os profetas para trazerem a palavra de Deus, e os sacerdotes para mediarem o clamor de misericórdia e arrependimento do povo. Eles estavam lá, junto, iguaizinhos todos os outros. Amam o ter. Entendam, irmãos, hoje não existe algo que é estabelecido por Deus de maneira clara. Naquele tempo eram profetas, eram chamados de maneira clara. Sacerdotes, havia uma hierarquia, uma posição. Nem todos da tribo de Levi poderiam ser sacerdotes.
Mas era tão corrompida a situação, que os profetas e os sacerdotes tinham tomado a forma daquele mundo. Até os profetas e os sacerdotes enganam as pessoas. Eles tratam dos ferimentos do meu povo como se fosse uma coisa assim, sem importância. Não tratam do pecado. Não, tá bom assim, você não precisa se arrepender. Não, isso aí, deixa, vem para Jesus do jeito que você está. É verdade, mas continua assim também que não faz mal. Tratam do ferimento do meu povo como se fosse uma coisa sem importância. Tratam do pecado como se fosse algo sem importância. Para nós pode ser, irmãos, mas nós não temos a menor compreensão de como o nosso pecado fere a santidade de Deus. E dizem, vai tudo bem, está tudo bem, gente, irmãos, está maravilha. Eles não tratavam de pecado, não chamavam arrependimento, do juízo. Vai tudo bem, quando na verdade vai tudo mal. Será que não ficaram envergonhados por terem feito essas coisas que Deus, detesto? Será que eles não conseguem perceber? Não ficaram envergonhados de jeito nenhum. Eles nem sabem o que é sentir vergonha. E por isso vão cair como outros têm caído. Quando Deus os castigar, Deus não castiga? Eles vão ficar arrasados. Eu, Senhor, falei. Qual a primeira característica dos falsos? Amam o dinheiro. Dinheiro e poder. Todos são gananciosos, até os profetas e os sacerdotes. Sempre o dinheiro. O profeta Miqueias, 100 anos antes, em Miqueias, capítulo 3, versículos 5 a 6, já falava disso. E nós vamos acompanhar essa questão do amor ao dinheiro. O dinheiro é algo bom, sim, se debaixo do senhorio de Cristo. Porque nós vamos ver, ele quer tomar o lugar do senhorio de Cristo e ser senhor das nossas vidas. Ele estava sendo senhor aqui nesse contexto. Olha o que Miqueias diz: os profetas enganam o povo, para os que lhes pagam, eles prometem paz, mas ameaçam com guerra os que não lhes dão nada. Venha para cá, você vai ser abençoado, mas ai de você, se não abençoar, o Senhor não vai te abençoar. Isso a gente ouve toda hora dos falsos. O Senhor diz a esses profetas, em vez de visões, algo que é muito comum: Deus me falou, Deus disse, eu estou tendo uma visão. Dos sonhos, vocês terão a escuridão. E em vez de revelações, não havia revelação coisa nenhuma, era mentira. Haverá somente trevas para vocês. Todos os verdadeiros profetas falavam contra o amor ao dinheiro, em toda a palavra. Você não vai ver nenhum dos homens de Deus apegados a dinheiro em nenhum momento da história. Ah, mas Salomão era rico. No tempo de Jesus, os fariseus eram a bola da vez. Lucas capítulo 16, versículos 13 e 14. Olha, irmãos, aqui já passaram-se 600 anos. Os fariseus eram os detentores do conhecimento da lei, da palavra de Deus, se vangloriavam de terem conhecimento da palavra. Lucas 16, versículos 13 a 14. Nenhum servo pode servir a dois senhores, só existe o Senhor. Mas o único momento que a palavra de Deus compara o senhorio de Cristo a qualquer outro é o dinheiro. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro. Não é possível, é Jesus que está dizendo. Ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e a Mamon, a Deus e ao dinheiro. Os fariseus, falando de quem conhecia Escritura. Vocês estão entendendo, irmãos? Os profetas, os sacerdotes amavam dinheiro, os fariseus que tinham a Escritura em suas mãos, todos eles ligados a dinheiro, amor ao dinheiro. Os fariseus que amavam o dinheiro, ouviam tudo isso e zombavam de Jesus.
Os apóstolos, depois, vão conviver com isso também. 2 Pedro, capítulo 2, versículos 1 a 3. Nós estamos apenas apresentando a palavra, porque Deus fala por meio da palavra. E aqui Pedro vai lembrar dessa história que nós estamos vendo. No passado, surgiram falsos profetas no meio do povo. Aqui, Jesus já havia voltado para o céu, mais ou menos 30 anos. Pedro escreve essa carta no ano 60, mais ou menos. Ele está lembrando dos falsos profetas do Velho Testamento, do contexto de Jeremias. No passado surgiram falsos profetas no meio do povo. Pedro está escrevendo isso 700 anos depois de Jeremias. E aí ele diz, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Ou seja, a história sempre vai ter. E outra, não é o satanista, não estou falando de satanista, estou falando de gente de dentro da igreja, que usa o nome de evangélico, que usa o nome de Jesus, que fala de Jesus. Não estou falando dos extremos, estou falando de gente que está no nosso meio. Entre vós, ele está falando. Estes, eles vão fazer o quê? Eles vão introduzir secretamente heresias destruidoras. Heresias são ensinos contrários à palavra de Deus. Um deles é de que se você crê em Jesus, Deus vai te abençoar, você nunca mais vai ter doença, vai ter nenhum problema, vai ter dinheiro. Isso é uma heresia. Aí o que acontece? Chegando a negar, então começa de uma forma, nunca começa de maneira escancarada, começa devagar, vai indo. E então vão chegar a negar o soberano que os resgatou. Um desses profetas do nosso tempo hoje, ele tem o programa dele em 600 estações de rádio. Ele tem 80 milhões de casas nos Estados Unidos, que ele prega fé na fé, que você vai ser curado de tudo, e dinheiro. Ele disse que Jesus não era Deus enquanto estava em carne. 80 milhões de evangélicos pentecostais ouvindo um cara dizer, e a palavra diz que aquele que nega que Deus se manifestou em carne em Cristo é o anticristo, mas ele é um profeta evangélico. Começa devagar e vai tirando as bases, tirando tudo, até chegar a negar o soberano que os resgatou. E aí esses vão trazer sobre si mesmos repentina destruição. Muitos. O que a gente vê hoje na igreja evangélica? Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens. E aqui é que dói, e aqui é que é triste. Por causa destes, por causa dos falsos, será difamado o caminho da verdade. Ah, igreja evangélica, eu sei o que é igreja evangélica. Eu sei. Não, a igreja evangélica, do verdadeiro evangelho, não é isso que está aí. Mas quem não é, vai olhar para isso aí. O caminho que é a verdade é difamado. Em sua cobiça, em seu desejo de ter, em seu desejo desmedido pelo poder, dinheiro, bens, materiais, glórias, fama, em sua cobiça, que é tudo isso, tais mestres, vai fazer o quê? Explorar as pessoas. Irmãos, será que dá para a gente ver, para discernir, que está acontecendo isso agora com a igreja evangélica? Será que dá para entender? Com as histórias que inventaram, revelações, sonhos, invenções da cabeça deles. Não tem nada de Deus nisso. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles e a sua destruição não tarda. Esse é o jornal gospel de hoje. É isso aí. Um profeta da TV norte-americana que tem multidões seguindo, isso é outro. Eu falei desse que já tem 80, 60, não vou falar 80, acho que é 60 melhor. 60, quantos que eu falei? Milhões de lares assistindo o programa dele. Esse é outro já. Uma característica, eles lotam sempre. Ele disse assim: nós nascemos para a grandeza terrena. Na verdade, o que você deve fazer é imaginar a sua mente,
prosperidade e riqueza, e se você tiver isso claramente em sua mente, pensar sobre eles e falar as palavras certas, você vai trazê-los sobre a sua vida. Isso não é o Lair Ribeiro, isso é um pastor evangélico. Irmãos, eu poderia ficar aqui um mês só citando esses caras. Eu vou citar mais algumas aqui. Outro profeta diz: diga para a sua carteira e ela ficará cheia de dinheiro. Dinheiro, amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé. Segunda marca, triunfalismo. Está associado. Você pode, você tem poder, você manda. Eles tratam dos ferimentos do meu povo como se fosse uma coisa sem importância. Onde você vê lidar com o pecado? Onde você vê dessas pessoas com o rosto no chão, clamando misericórdia pelo seu pecado? É triunfalismo. E é igualzinho o Deus que desceu da glória e veio até nós e se humilhou. É igualzinho. Tratam dos ferimentos do meu povo como se fosse uma coisa sem importância e dizem: vai tudo bem. Algumas frases, porque a mensagem deles precisa ser popular, porque precisa enfatizar que o homem como centro. O humanismo é o homem como centro. E aqui, algumas. Se o seu corpo pertence a Deus, não pode pertencer às enfermidades. E esse pregador disse que a doutrina da segurança, olha só, começa devagar. Começa colocando algumas coisas, até negar. Nós cremos, uma pessoa que creu em Cristo, se ela verdadeiramente creu, ela não perde a salvação, ela foi salva para sempre. Porque ela nunca foi salva porque ela fez ou deixou de fazer. Ela foi salva porque Cristo. Então ela tem a segurança, ela recebeu uma salvação eterna. Deus começou uma boa obra, Ele que completa, não depende de nós. Esse pastor disse assim: esse negócio de segurança de salvação é uma doutrina satânica. Esse vem aqui no Brasil, vem aqui algum tempo atrás em igrejas tradicionais. Ele tem um poder, unção do Espírito Santo, que ele joga o paletó e todo mundo cai. Ele disse que a segurança da salvação é uma doutrina satânica. Usar a frase, esse é outro. Usar a frase, se for a tua vontade em oração, quer dizer, o Flávio que orou aqui, já não vale. Usar a frase, se for a tua vontade em oração, pode parecer espiritual e demonstrar atitude piedosa de quem é submisso à vontade do Senhor. Mas, além de não adiantar nada, destrói a própria oração. Por quê? Porque você determina o que Deus vai fazer. É você que manda e Deus obedece. Senhor, se for a tua vontade, o nosso desejo é que haja cura, mas é o Senhor, não. Determine. E se não acontecer, você não tem fé. Nunca é culpa do pastor que disse. Esse que disse aqui está na TV. Depende de você decidir se quer ou não viver sofrendo enfermidades. Outro que disse isso. Esse outro aqui disse assim: vocês sabiam que desde o começo do tempo, o propósito inteiro de Deus era reproduzir-se? E quando estamos aqui em pé, vocês não estão olhando para mim, aí fala o nome dele, vocês estão olhando para Deus. Esse está junto com um grande pastor aqui, no Brasil, que fundou uma denominação para ele, e que pede dinheiro para comprar a Bíblia. A Bíblia é cara. Gente, isso é muito grande. Nosso problema é que oramos e confessamos muito, mas não mandamos. É gostoso mandar. Jesus pagou o preço para fazermos isso. Mas isso é lá fora. Eu e a minha esposa fomos algum tempo atrás visitar algumas comunidades, algumas igrejas. A gente foi em 4. 2 eram lights. Eu não vou para ouvir a palavra, eu não vou para ficar... não falou nada de errado.
eu quero ser edificado, eu quero ser alimentado. Então 2 eram assim, não falou nada de errado. A outra, ela, graças ao Senhor, foi uma grata surpresa. O irmão, pastor da comunidade, pregou a palavra. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Ainda há aqueles que estão pregando. Mas uma em particular foi interessante. 300 pessoas estavam recebendo um grande profeta de Deus. Estávamos eu e a minha esposa e as crianças. Graças ao Senhor não tinha salinha naquele dia, porque senão teria que tirá-los da salinha para ir embora. E o pastor chegou, e antes de ele entrar, uma música não cristã. Aliás, você pode ver grandes movimentos. O pastor fulano de tal tem uma música secular de drama por trás. E no caso lá tinha dentro da igreja, uma música secular, uma drama. O pastor vai entrar e tal, e entrou, e começa e tal. E aí eu vou profetizar para vocês. Mas se ninguém aqui der, se você não der 3 pulinhos, você não vai receber a profecia. Isso não foi ninguém que disse, isso eu vi. E 300 pessoas pulando para receber a profecia. O que esse homem estava fazendo? Eu vou sentir como é o lugar. Se eu tiver abertura, eu vou falar qualquer coisa, esse povo vai. E foi exatamente isso que ele fez. Antes disso tinha o louvor. O louvor, e aí os levitas, que não tem nada de louvor, que é uma música voltada para o homem e não para a glória de Deus. Isso era uma igreja pentecostal, não neopentecostal. Isso agora está entrando na igreja histórica. Um pastor de uma igreja batista, visitando uma outra, disse assim, e foi todo aplaudido, umas 1000 pessoas. E aí ele vai, olha irmãos, eu vou profetizar sobre o pastor. Antes de ele entrar, o pastor da igreja rasgou a seda para ele. Eu vou profetizar que nos próximos 10 anos, esse pastor aqui vai ter todas as bênçãos. Da onde o cara tira isso? Eles falam que vem na cabeça deles. O problema, que se fosse ideia deles, não, eles estão profetizando em nome de Jesus, ideias deles. Isso é igreja batista. As lights, igrejas presbiterianas. Eu não estou dizendo que todas, misericórdia. Eu venho de uma base batista, grandes homens que eu admiro hoje, são homens de Deus, são presbiterianos. Olha só o que Jeremias vai dizer diante de tudo isso. Coitadinho do povo, ele está enganado. Eles não têm responsabilidade, o profeta está enganando. Uma coisa horrível e espantosa está acontecendo na terra, Jeremias 5, 30, 31. Os profetas não falam a verdade, e apoiados por eles, os sacerdotes dominam o povo, e o meu povo gosta disso, meu povo gosta disso. Porém, o que eles vão fazer quando essa situação chegar ao fim? Misericórdia. Jeremias escreveu isso há 2600 anos, isso acontece hoje na igreja evangélica. Jeremias não tinha a compreensão total do Jesus que nós temos hoje. E o que a igreja está fazendo com Jesus? É familiar com os apóstolos, bispos e pastores de hoje. A gente não pode dizer que não sabia, que não foi exortado. Aqui, Paulo vai dizer em 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 13 a 15. E aqui, irmãos, Paulo está falando para nós, irmãos. Paulo está falando com temor, ele está clamando ao Senhor para a gente não deixar se levar por isso. O que receio e quero evitar, não dá para ver amor nessa exortação? Irmãos, o que eu receio, o que eu quero evitar para vocês, é que assim como a serpente enganou a Eva, como ela enganou, ela chegou com a ideia o rabo, tridente, chifre, não, ela chegou falando verdade com mentira. Ela usou a palavra de Deus, o diabo usou a palavra de Deus. Eu temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, não é escancarado. A mente de vocês seja corrompida e se desvie
da sinceridade e pura devoção a Cristo. Pois se alguém lhes vem pregando um Jesus, falar de Jesus não quer dizer nada. Mas eles falam de Jesus lá, não quer dizer nada. Não é isso que ele está dizendo. Se alguém vem pregando um Jesus, ele não está falando de um Maomé, ele não está falando de uma Maria, ele está falando de um Chico Xavier, ele está falando de um Jesus, que não é aquele que pregamos. Agora, como é que eu vou saber se o que eles estão pregando aí é o Jesus verdadeiro, se eu não olho para a palavra? Se a minha Bíblia é um profeta que manda eu dar 3 pulinhos e eu pulo, eu não sei nada de palavra, eu não consigo discernir. John MacArthur, Irving Lutzer, o Glenn está fazendo uma série de estudos sobre discernimento. Não tem discernimento. E onde está o discernimento? Numa revelação do Espírito? Não, está no contato com a palavra de Deus. Se eu não te abrir a palavra, você não vai ter discernimento nunca. Você vai falar amém para tudo que qualquer pastor falar. Um Jesus que não é aquele que pregamos. Ou se vocês acolhem um espírito, irmãos, o que está aí em nome do Espírito Santo não é do Espírito Santo. Ou acolhem um Jesus diferente, um Espírito diferente, um Evangelho diferente, do que aceitaram ou acolheram, vocês o suportam facilmente, vocês gostam disso. Tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, eles fingem ser apóstolos de Cristo. Agora, não é de admirar, isso é Paulo que está dizendo, irmãos, não é de admirar, pois o próprio Satanás, ele se transforma em anjo de luz. Se com tão pouca coisa, com tanta falcatrua, as pessoas são enganadas, imagine quando acontecerem sinais de verdade. E vai acontecer. Não é surpresa que os seus servos, os servos de Satanás, finjam que são servos da justiça. O fim deles é o que as suas ações merecem. Outro Jesus, Paulo está dizendo que o outro Jesus era tão parecido com o Jesus que Paulo pregava, que ele tinha medo que a igreja de Corinto fosse enganada. Na semana passada, o pastor John MacArthur, um homem de Deus, ele começou uma série nos Estados Unidos, ele comprou uma briga gigante. A série chama Fogo Estranho, e ele usa isso para dizer a base disso, é um movimento chamado movimento pentecostal, e que trouxe esse monte de heresias, e que está vindo para a igreja histórica, em nome do contextualizar, para eu não perder, eu tenho que adequar o meu discurso. Há 500 milhões de pentecostais no mundo, imagina só a bomba que não surgiu na mão dele. Todos são? Claro que não. Existe gente séria sim, mas o que a gente está vendo aí, está longe disso. Não dá para duvidar, não concordo com tudo que o John MacArthur, que é um pregador da palavra, tem vários estudos dele também legendados, mas isso é um ponto muito sério. É verdade que nós devemos amar a todos, especialmente os que professam a fé evangélica, é claro que sim, não estou falando de denominação, não estou defendendo placa, mas amor e verdade andam juntos. Não existe amor sem verdade. A igreja de Cristo, irmãos, nunca foi maioria, nunca foi grandes movimentos. E um dos sinais evidentes da volta de Jesus chama-se apostasia. Irmãos, não tem mais volta isso. Não tem mais volta. A palavra diz que aquele que é santo, santifique-se, ainda o sujo, suje-se. Cada vez mais vai fechando em todos os
campos. Igrejas evangélicas aceitando homossexualismo em nome do amor. Aí fora essas distorções. E aqueles que estão firmes? Será que eu e você fazemos parte desses que estão firmados? A terceira característica, como é que a gente fica vendo? Pelos frutos. O que são esses frutos que Jesus diz? Em Mateus, no capítulo 7, versículos 15 a 17, versículos 20 e 23. É Jesus que está dizendo aqui, irmãos, cuidado. Ele está falando para crentes. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro eles são lobos devoradores. Vocês vão reconhecê-los pelos seus frutos. Quais são os frutos? O que se prega e a vida. O que se prega e vida. Vida de santidade. Olha para esses que estão aí e veja onde eles estão envolvidos. Onde estão envolvidos os nomes deles. Eu estou falando de perfeição. Quando são confrontados, arrependimento, frutos. E outra, o que eles estão pregando tem base na palavra de Deus. Pelos frutos a gente conhece. Assim, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. É Jesus que está dizendo isso aqui, irmãos. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor. Quantas vezes nós já não lemos esse texto? Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Não são nem cristãos, só cristãos entram no reino. Mas são pastores, apóstolos, bispos, sem serem cristãos. Mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai. Vontade do meu Pai são frutos, vida de santidade, vida de testemunho diante da sociedade. Muitos me dirão naquele dia, esses aí, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Não são os lá fora, são os de dentro da igreja. Falam no nome de Jesus. Profetizar, que nem esse profeta, eu vou fazer profecia se você pular. Em nome de Jesus ele fez. Em teu nome não expulsamos demônios. Olha o poder, expulsando demônios no nome de Jesus. Isso que é poder do Espírito Santo. Não quer dizer que isso não aconteça? É claro que acontece. Mas que é evidência? Isso é fruto? Não. Porque se fosse fruto, Jesus não estava colocando aqui. Em teu nome não realizamos muitos milagres. Olha o que Jesus diz. Eu lhes direi abertamente, claramente, para todo mundo ver. Eu não conheço vocês. Eu nem sei quem vocês são. Afastem-se de mim, vocês que não dão frutos. Vocês que vivem na prática da iniquidade. Vocês que não têm testemunho, que não têm uma vida de santidade. Quais as implicações disso, irmãos? Para nós hoje, como igreja, se você faz parte da verdadeira igreja, não é esse lugar, isso aqui não é igreja. Se nós estamos aqui e se nós cremos no que Cristo fez, aqui é igreja, mas a hora que for todo mundo embora, isso aqui não é igreja. Isso aqui é um barracão. Agora, se você e eu fazemos parte da verdadeira igreja de Cristo, o que a gente deve considerar diante de tudo isso? Primeiro, irmãos, é que nós devemos estar prontos para a apostasia, o abandono da fé por parte da igreja evangélica professante. Isso está acontecendo. Cada vez mais vai acontecer. E nós temos que estar firmes na palavra, nossa única segurança. Paulo vai dizer isso para Timóteo, um pastor de pastores. 2 Timóteo, no capítulo 4, nos versículos 3 a 4. Ele diz, vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento. Eles não vão querer ouvir a sã doutrina. O que eles vão fazer? Eles seguirão os seus próprios desejos.
e eles arranjarão para si mesmos uma porção de mestres, pastores, bispos, apóstolos, patriarcas, que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. Eu não quero ouvir sobre a minha realidade de pecado, eu não gosto de ouvir, mas eu preciso ouvir. Eu preciso ouvir para que o Espírito Santo me conduza ao arrependimento, porque a palavra de Deus diz assim: ou você ignora que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Quando você vê o amor dele por mim, pecador, isso me leva ao chão. Isso mostra para os outros quem eu sou. Mas não interessa para os outros, interessa diante dele, porque quando há um autêntico arrependimento e um quebrantamento, ele vai transformar, ele vai mudar. Mas se eu não tratar disso, como é que eu vou? E eu não quero ouvir, então eu vou me cercar de pessoas. Isso é o que acontece hoje. Não vai melhorar, não vai haver avivamento, vai piorar, vai só piorar. Onde eu e você vamos estar? Essas pessoas deixarão de ouvir a verdade para dar atenção a mitos. O segundo ponto, antes dele, esse aqui que estou falando, de onde você está tirando isso que não vai melhorar? 2 Tessalonicenses capítulo 2. Paulo está escrevendo para os irmãos de Tessalônica que esperavam Jesus. Quem quer ter dinheiro, ser curado, não espera Jesus. Eles esperavam ansiosamente por Jesus. Olha o que Paulo vai dizer, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 3, versículos 9 e 12, a gente não tem tempo, meu tempo já estourou aqui. Olha o que ele diz: não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia, que dia? O dia que Jesus voltar, ele está falando da volta de Jesus, se você for ver aí. Antes do dia de Jesus voltar, virá a apostasia, o abandono da fé. Agora, entenda, ninguém que creu de verdade vai apostatar da fé, isso não é possível. Se uma pessoa creu, ela vai perseverar até o fim. Se ela abandonar, significa que ela nunca creu. Agora, aqueles que professam, e aí a igreja professante vai apostatar. E então será revelado o homem do pecado, o anticristo, o filho da perdição. Junto com o anticristo, a palavra diz que vem um homem chamado falso profeta, que vai andar junto com esse. Hoje não tem grandes coisas, mas vai acontecer grandes sinais e prodígios. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, desse anticristo, com todo o poder, sinais e maravilhas enganadoras. A Bíblia diz que Jesus fez sinais e prodígios, sinais e maravilhas ou sinais e prodígios. Jesus fez sinais e prodígios. A palavra no grego é a mesma que está escrito aqui. Ou seja, o anticristo vai fazer sinais e prodígios. Se por pouca coisa as pessoas são enganadas, imagina quando esse homem vier e fazer esses enganos. Aí vai todo mundo. Agora, quem vai usar o anticristo? Olha só, irmãos. Quem vai fazer? O diabo. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Eles são absolutamente responsáveis, não querem. Eu não quero ouvir esse discurso. Eu quero juntar mestres para mim. Eles não querem ouvir, não foi isso que Jeremias disse? Isso é hoje. Por isso, por rejeitarem o amor à verdade, Deus que vai usar o anticristo para fazer aqueles sinais. Deus envia a operação do erro para que creiam na mentira. Vocês querem a mentira? Então ela vem. Irmãos, naquele tempo, vai ser gigante o engano. Onde eu e você vamos estar. Segundo, Deus prova-nos por meio de falsos profetas, apóstolos e pastores. Deus nos prova, porque Deus é soberano. Ele permite que esses estejam aí para nos provar. Deuteronômio capítulo 13, versículos 1 a 3. Se aparecer entre vocês um profeta, preste atenção no que Deus está falando por meio da palavra dele. Um profeta ou alguém que faz predições por meio de sonhos e lhes anunciar um sinal miraculoso ou um prodígio, e o sinal e prodígio de que ele falou acontecer. Hoje, os profetas de Deus vão fazer isso, não acontece.
Os falsos profetas de hoje não acontece. Mas um falso profeta que disser alguma coisa sobrenatural, anunciar, ia acontecer. Imagina só, isso é de Deus. E ele disser, vamos seguir a outros deuses, outro Jesus, outro evangelho, que vocês não conhecem, e disser, vamos a esses deuses, vamos adorá-los. Não deem ouvidos às palavras daquele profeta sonhador. O Senhor, o seu Deus, o nosso Deus, está nos pondo à prova para ver se nós o amamos, o nosso Deus, de todo o coração, de toda a alma. Deus usa para nos tratar. Terceiro e último, o que nós vamos fazer diante disso? 2 Timóteo capítulo 4, versículo 5. Lembra que ele falou para Timóteo que vai chegar o tempo, que virão os falsos? Aí ele diz assim, mas você, Timóteo, seja moderado, em todas as situações, suporte o sofrimento, coisa que não faz parte do triunfalismo. Você está sofrendo, é falta de fé. Para aquele que crê, suporte o sofrimento. Faça o trabalho de um pregador do evangelho, prega a palavra, doa quem doer, não importa se ouvirem ou não. Cumpra bem seu dever de servo. Adeus. Dura essa palavra, né? Quem pode ouvir? Se o Senhor não nos mover, nós vamos seguir a maré. E a maré é grande. Senhor Deus, nós queremos clamar a Ti no nome de Jesus, pelo Teu Espírito Santo, que o Senhor nos dê a direção dEle, do Teu Santo Espírito, mediante a Sua palavra, para que nós não sejamos enganados, não sejamos enganados. Nós temos um coração que é enganoso e que é desesperadamente corrupto, por isso precisamos a todo momento da direção do Teu Espírito Santo, discernir o tempo que nós estamos vivendo, Senhor. Capacita-nos a perseverar na verdade, na pessoa do Teu Filho Jesus, na Sua obra. Só o Senhor pode fazer isso. Só o Senhor pode nos capacitar a perseverar. Não deixa, Senhor, que nós olhemos para as circunstâncias, para as dificuldades. Capacita-nos a olhar firmemente para o autor e o consumador da nossa fé, Pai, é o Teu Filho Jesus. Forma o caráter de Jesus em nós. No nome dEle que nós oramos. Amém e amém.